Há decisões que tomamos em segundos, mas que podem mudar toda a nossa vida. Há palavras que dizemos sem pensar, mas que deixam marcas profundas. E há caminhos que parecem certos no começo, mas terminam em dor. Por isso, mais do que nunca, precisamos de sabedoria. O livro de Provérbios é um tesouro de direção divina para a vida diária. Ele não foi escrito apenas para transmitir conhecimento, mas para moldar o caráter, fortalecer o coração e ensinar como viver de maneira justa diante de Deus. Em seus capítulos, encontramos orientações sobre prudência, decisões e atitudes que alinham a vida à vontade do Senhor. Talvez você esteja buscando exatamente isso: clareza em meio à confusão, paz em tempos de pressão e discernimento para fazer escolhas corretas. Provérbios é como uma lâmpada acesa no caminho, mostrando a direção segura da fé. Se esta mensagem falar ao seu coração, curta o vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu comentário para que mais vidas sejam abençoadas com essa palavra. Hoje vamos mergulhar em 25 lições poderosas de Provérbios, capazes de renovar sua mente, fortalecer sua fé e transformar sua caminhada com Deus. Vamos começar. Lição 1. A sabedoria começa em Deus. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios 1:7. A verdadeira sabedoria não começa com livros, experiência ou inteligência humana. Ela começa com Deus. Provérbios nos ensina que o temor do Senhor é a base de toda a compreensão espiritual e prática. Temer ao Senhor não é ter medo, mas reverenciá-lo, reconhecendo sua autoridade e confiando em seus caminhos. Quando colocamos Deus no centro, nossas escolhas se tornam mais seguras, nossas palavras mais prudentes e nosso coração mais firme. Muitos buscam conhecimento, mas desprezam a instrução divina, e isso os leva à confusão. A sabedoria bíblica é viver segundo a vontade do Senhor, mesmo quando o mundo oferece atalhos. Quem honra a Deus no secreto recebe direção no público. O temor do Senhor abre portas de discernimento e protege a alma. Lição 2. Confie em Deus e deixe Ele guiar seus caminhos. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5-6. Quantas vezes tentamos controlar tudo com nossa lógica e acabamos frustrados? Provérbios nos chama a confiar plenamente no Senhor. Isso significa entregar nossos planos, medos e decisões a Deus, mesmo quando não entendemos o caminho. Nosso entendimento é limitado, mas Deus vê o fim desde o começo. A palavra também nos ensina a reconhecê-lo em todos os caminhos, não apenas nas crises. Deus deseja estar presente em cada detalhe da nossa vida, guiando escolhas e passos diários. Quando colocamos o Senhor em primeiro lugar, Ele endireita veredas tortuosas, traz clareza e conduz com segurança. A fé verdadeira é descansar na direção perfeita do Pai. Lição 3. O Senhor corrige a quem ama, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Provérbios 3, 12. Provérbios nos ensina que a correção de Deus não é rejeição, mas amor. Assim como um pai disciplina um filho por cuidado, o Senhor nos corrige para nos proteger e nos fazer crescer. Muitas vezes, a repreensão dói, mas produz fruto de justiça e maturidade espiritual. Esta lição nos lembra que Deus não nos abandona em nossos erros. Ele nos guia de volta ao caminho certo. A disciplina divina é sinal de que pertencemos a Ele.
Quem ama o Senhor aprende a receber correção com humildade. A sabedoria é entender que a correção não destrói, mas constrói. Deus corrige porque deseja nosso bem e nosso futuro em paz. Lição 4. Não retenha o bem. Não detenhas de fazer o bem a quem o merece, estando já em tuas mãos a capacidade de o fazer. Provérbios 3, 27. Provérbios nos ensina que fazer o bem é uma responsabilidade espiritual. Quando temos oportunidade de ajudar, servir ou abençoar alguém, não devemos adiar ou reter. Deus nos chama a sermos canais de bondade. Muitas vezes, uma pequena atitude pode ser resposta de oração para outra pessoa. Esta lição nos lembra que a generosidade não é apenas um gesto humano, mas um reflexo do caráter de Deus. Se está em nossas mãos fazer o bem, devemos agir com prontidão. O sábio entende que o bem não deve ser postergado. Deus honra aqueles que vivem com compaixão e prontidão para servir. Lição 5. O coração precisa ser guardado. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4:23. Provérbios nos entrega um dos conselhos mais importantes da Bíblia: guardar o coração. Isso significa proteger nossos pensamentos, desejos e emoções, porque tudo o que fazemos nasce dentro de nós. Se o coração se corrompe, os caminhos também se desviam. Por isso, Deus nos chama a vigiar o que permitimos entrar: palavras, influências, sentimentos e tentações. Um coração guardado pela palavra permanece firme. Esta lição nos lembra que a vida espiritual começa no interior. Quando cuidamos do coração, preservamos a fé, a paz e a direção. O Senhor deseja um coração puro, porque dele procedem as saídas da vida. Lição 6. Não adie o que deve ser feito. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio. Provérbios 6, 6. A formiga se torna um exemplo poderoso de perseverança. Mesmo pequena, ela trabalha, se prepara e não desperdiça tempo. Esse chamado é direto contra a procrastinação espiritual e prática. A preguiça não é apenas descanso, mas descuido e falta de responsabilidade. A sabedoria está em agir no tempo certo, aproveitar oportunidades e construir o futuro com disciplina. A diligência protege contra necessidades e arrependimentos. Quem vive adiando perde chances importantes, mas quem caminha com esforço e prudência prospera. O Senhor abençoa o coração disposto e o trabalho feito com fidelidade. Lição 7. O trabalho diligente traz provisão. A mão preguiçosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Provérbios 10:4. A diligência é honrada por Deus. A preguiça conduz à escassez, mas o esforço fiel produz fruto. Isso não se trata apenas de riqueza material, mas de uma vida construída com responsabilidade e sabedoria. O diligente trabalha com constância, mesmo quando ninguém está vendo, e o Senhor abençoa esse caminho. O trabalho é um instrumento de provisão e também de propósito. Deus deseja que sejamos fiéis nas pequenas tarefas, porque nelas Ele forma nosso caráter. A mão diligente é sinal de disciplina e compromisso. Quem trabalha com honestidade e dedicação colhe resultados no tempo certo e vive com dignidade diante do Senhor. Lição 8. O justo anda em integridade. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Provérbios 10, 9. A integridade é um caminho de segurança. Provérbios ensina que quem vive com sinceridade, sem máscaras e sem engano, anda firme e protegido.
A honestidade diante de Deus e dos homens traz paz ao coração. Já aquele que perverte seus caminhos vive com medo de ser descoberto. A mentira sempre gera insegurança, mas a verdade fortalece. Deus se agrada de um coração íntegro, mesmo que imperfeito. Esta lição nos chama a viver com transparência e fidelidade, sabendo que o Senhor vê todas as coisas. Quem anda com retidão não precisa temer o amanhã, pois caminha sob a luz da presença de Deus. Lição 9. A bênção do Senhor enriquece. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. O mundo busca riqueza com ansiedade e esforço sem descanso, mas Provérbios ensina que a verdadeira prosperidade vem da bênção do Senhor. Aquilo que Deus concede não traz peso, culpa ou destruição. A bênção divina enriquece de forma completa, em paz, alegria, propósito e provisão. Esta lição nos lembra que não vale a pena conquistar o mundo e perder a alma. Deus deseja suprir seus filhos, mas também quer que vivamos com contentamento e confiança. Quando colocamos o Senhor em primeiro lugar, Ele cuida do que precisamos. A bênção de Deus é suficiente e não vem acompanhada de dores. Lição 10. Deus honra o coração generoso, a alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. Provérbios 11, 25. A generosidade é um princípio do reino de Deus. Provérbios ensina que quem abençoa os outros também é abençoado. Deus vê cada ato de cuidado, cada mão estendida e cada coração disposto a ajudar. A alma generosa prospera não apenas em bens, mas em alegria, paz e propósito. Esta lição nos lembra que não fomos chamados para viver fechados em nós mesmos, mas para repartir. Quem atende ao necessitado reflete o amor do Senhor. E Deus promete: aquele que atende também será atendido. A generosidade abre portas espirituais e faz o coração florescer em gratidão. Lição 11. O Senhor abomina a mentira. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Provérbios 12, 22. Provérbios nos ensina que Deus valoriza profundamente a verdade. A mentira pode parecer pequena aos olhos humanos, mas diante do Senhor ela é abominável, porque destrói confiança e corrompe o coração. Deus é Deus de verdade, e seus filhos são chamados a refletir esse caráter. A fidelidade, por outro lado, é o deleite do Senhor. Esta lição nos convida a viver com integridade, mesmo quando seria mais fácil esconder ou distorcer. A verdade pode custar, mas sempre traz liberdade. Quem anda em fidelidade agrada a Deus e constrói um caminho firme. A mentira aprisiona, mas a verdade honra o Senhor. Lição 12. O trabalho diligente produz fruto. Em todo trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só traz pobreza. Provérbios 14, 23. Provérbios valoriza a diligência. Deus honra o esforço fiel e o trabalho bem feito. Quem apenas fala, mas não age, colhe escassez. Esta lição nos ensina que sabedoria também é responsabilidade. O Senhor deseja que sejamos constantes, dedicados e produtivos. O trabalho é um meio de provisão e também de testemunho. Quando fazemos tudo com excelência, glorificamos a Deus. A diligência abre portas, enquanto a preguiça fecha caminhos. Lição 13. A resposta suave traz paz. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, 1. Provérbios nos ensina que a forma como respondemos pode mudar completamente uma situação. Uma palavra suave tem poder para acalmar conflitos e trazer paz.
enquanto uma resposta dura alimenta discussões e gera feridas. Esta lição nos chama ao domínio próprio e à mansidão de Cristo. Nem sempre vencer uma conversa é o mais importante. Às vezes, a sabedoria está em preservar o coração. Deus deseja que nossas palavras sejam instrumentos de reconciliação. Quando escolhemos responder com calma, mostramos maturidade espiritual. A língua controlada é sinal de sabedoria e graça. Lição 14. O Senhor dirige os passos. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, 9. Fazer planos é natural, mas Provérbios nos lembra que a direção final vem do Senhor. Muitas vezes imaginamos um caminho, mas Deus conduz por outro melhor. Ele vê o que não vemos e sabe o que realmente precisamos. Esta lição nos ensina a planejar com humildade e depender da vontade divina. Quando entregamos nossos passos ao Senhor, Ele ajusta rotas, fecha portas e abre caminhos que jamais imaginaríamos. Mesmo quando não entendemos, Deus está guiando. Confiar nisso traz descanso. O Pai não conduz seus filhos ao acaso, mas com propósito. Quem se submete à direção do Senhor caminha seguro, mesmo em tempos incertos. Lição 15. O orgulho precede a queda, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, 18. Provérbios nos alerta sobre um dos maiores perigos da alma, o orgulho. A soberba faz o homem confiar em si mesmo e esquecer que tudo depende de Deus. Antes de uma queda, geralmente há um coração altivo, que não aceita correção e não reconhece limites. O orgulho fecha os ouvidos para a instrução e endurece o espírito. Mas Deus honra os humildes e resiste aos soberbos. Esta lição nos chama a vigiar o coração e lembrar que toda força, talento e conquista vem do Senhor. A humildade nos mantém firmes, enquanto a arrogância nos torna vulneráveis. Quem se abaixa diante de Deus é levantado no tempo certo. Lição 16. A paciência é melhor que a força. Melhor é o que tarda em irar-se do que o forte, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Provérbios 16, 32. O mundo admira os fortes, mas Deus exalta os pacientes. Provérbios ensina que controlar a ira é maior vitória do que conquistar uma cidade. A verdadeira força está no domínio próprio. Quem explode facilmente revela fraqueza interior, mas quem tarda em irar-se demonstra sabedoria e maturidade espiritual. Esta lição nos chama a reagir com calma e fé, não com impulsos. Deus deseja que sejamos governados pelo Espírito e não pelas emoções. A paciência preserva relacionamentos, evita pecados e reflete o caráter de Cristo. O sábio vence primeiro dentro de si antes de vencer fora. Lição 17. O silêncio também é sabedoria. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por entendido. Provérbios 17, 28. Provérbios revela uma verdade simples. Saber calar é sinal de sabedoria. Muitas vezes falamos demais e nos arrependemos depois. O silêncio pode evitar conflitos, preservar relacionamentos e mostrar maturidade. Até o tolo, quando se cala, parece sábio, porque a prudência está em controlar a língua. Esta lição nos ensina que nem toda opinião precisa ser dita, nem toda resposta precisa ser imediata. Deus nos chama a ouvir mais e falar menos. O sábio escolhe palavras com cuidado e entende que o silêncio pode ser uma forma de paz. Quem domina seus lábios, domina também seu coração. Lição 18. A língua tem poder de vida.
A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, 21. As palavras que saem da nossa boca carregam peso espiritual. Provérbios declara que a língua pode produzir vida ou morte. Uma palavra pode levantar alguém abatido ou destruir um coração ferido. Por isso, Deus nos chama à prudência no falar. Quem ama a língua, ou seja, quem fala sem controle, colherá frutos amargos. Mas quem usa as palavras com sabedoria, espalha cura, paz e esperança. Esta lição nos lembra que falar é um ato de responsabilidade. Devemos pedir ao Senhor que governe nossa boca, para que nossas palavras sejam bênção e não tropeço. A língua revela o coração, e um coração cheio de Deus fala vida. Lição 19. O sábio ouve e aprende. Ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábio nos teus últimos dias. Provérbios 19, 20. A sabedoria não está apenas em falar, mas em ouvir. Provérbios nos ensina que quem recebe conselho e correção se torna sábio com o tempo. Muitos rejeitam correção por orgulho, mas o sábio entende que Deus usa pessoas, experiências e sua palavra para moldar nosso caráter. Ouvir conselhos é sinal de humildade e maturidade espiritual. Esta lição nos convida a ter um coração ensinável, disposto a crescer. Deus honra aqueles que se deixam corrigir, pois isso evita erros futuros e fortalece o caminho. Quem aprende hoje, colhe sabedoria amanhã. Lição 20. O justo cai, mas se levanta. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Provérbios 24, 16. A caminhada do justo não significa uma vida sem lutas ou quedas, mas uma vida sustentada pela graça de Deus. Mesmo alguém que teme ao Senhor pode falhar, se sentir fraco ou tropeçar em momentos difíceis. Porém, a diferença está no recomeço. O justo não permanece prostrado, porque Deus o levanta. Cair não é o fim da história. O fim acontece quando se desiste de levantar. Esta palavra traz esperança para quem pensa que falhou demais. O Senhor renova forças, restaura a fé e oferece misericórdia para continuar. Já os ímpios tropeçam no mal porque caminham longe de Deus. Mas quem confia no Senhor sempre encontra um novo começo. Lição 21. A palavra no tempo certo é preciosa. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbios 25, 11. Provérbios ensina que uma palavra certa, no momento certo, é extremamente valiosa. Assim como uma joia rara, uma boa palavra pode trazer cura, direção e consolo. Deus usa palavras para levantar corações abatidos e fortalecer os fracos. Esta lição nos chama a falar com sabedoria, não impulsivamente. Nem sempre o que dizemos é errado, mas pode estar fora de tempo. O sábio espera o momento apropriado e escolhe palavras com graça. Uma palavra dita a seu tempo pode mudar um dia, restaurar uma amizade ou reacender a esperança. Que o Senhor nos ensine a usar nossa boca como instrumento de vida e bênção. Lição 22. A inveja é um mal interior. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem poderá resistir à inveja? Provérbios 27, 4. Provérbios revela que a inveja é um veneno silencioso. Ela destrói por dentro, gera comparações e rouba a paz. A ira pode ser explosiva, mas a inveja é constante e corrosiva. Esta lição nos chama a vigiar o coração contra esse sentimento perigoso. Deus nos criou com propósito único e comparar-se aos outros só traz sofrimento. A sabedoria é celebrar o bem do próximo e confiar no tempo do Senhor.
A inveja impede gratidão e alimenta a amargura. Quando entregamos nossos desejos a Deus, Ele purifica o coração e nos ensina contentamento. O sábio encontra alegria naquilo que o Senhor lhe deu. Lição 23. A pressa pode custar a paz. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Provérbios 28, 20. O versículo apresenta dois caminhos distintos. O primeiro é o do homem fiel, alguém constante, íntegro e confiável em suas atitudes. Sua fidelidade está ligada ao caráter, à responsabilidade e ao temor a Deus. Por isso, a promessa é de abundância em bênçãos, indicando uma prosperidade que envolve favor, estabilidade e paz interior. O segundo caminho é o de quem se apressa a enriquecer. A pressa revela desejo intenso por ganhos rápidos, muitas vezes sem considerar princípios ou consequências. Essa urgência pode levar a decisões imprudentes e caminhos inseguros. Por isso, o texto afirma que não ficará impune, mostrando que haverá resultados negativos. A mensagem central revela que a fidelidade produz bênçãos duradouras, enquanto a pressa pode custar a paz e trazer perdas no caminho. Lição 24. Confiar em si mesmo é um perigo. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Provérbios 28, 26. Confiar apenas nos próprios sentimentos e pensamentos pode levar a caminhos perigosos. O coração humano é instável e muitas vezes enganoso, especialmente quando guiado por orgulho ou impulsos. A verdadeira segurança não está em seguir o que parece certo, mas em andar em sabedoria, buscando a direção de Deus. Esta lição é um chamado à humildade. Reconhecer que precisamos do Senhor para tomar decisões corretas. Quem confia em si mesmo facilmente se perde, mas quem anda em sabedoria encontra livramento. Deus guia os passos daquele que se submete à sua palavra. Quando colocamos o Senhor no centro, Ele nos conduz com paz e nos guarda em cada escolha do caminho. Lição 25. A palavra de Deus é perfeita. Toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Provérbios 30:5. O versículo mostra que a palavra de Deus é totalmente confiável para orientar a vida. Quando diz que ela é pura, revela que não contém erro, engano ou contradição, sendo uma base segura para decisões e escolhas. Em um mundo cheio de opiniões e incertezas, a palavra funciona como referência estável. A segunda parte apresenta seu efeito prático. Ela é escudo para quem confia. Isso significa proteção nas decisões, livramento de enganos e fortalecimento interior diante das dificuldades. A confiança transforma o conhecimento em experiência. Quem apenas conhece a palavra possui informação. Quem confia nela encontra segurança. O ensinamento central é que viver apoiado no que Deus diz produz estabilidade, direção e defesa espiritual, mesmo quando as circunstâncias ao redor são instáveis ou desafiadoras. Ao chegarmos ao encerramento dessas lições do livro de Provérbios, entendemos que a sabedoria que vem de Deus continua sendo uma luz essencial para a nossa caminhada. Cada ensinamento nos mostra que viver com prudência, no temor do Senhor e com o coração voltado à sua vontade é o fundamento de uma vida firme e abençoada. Provérbios não se limita a antigos conselhos, mas permanece como uma direção atual para nossas escolhas, atitudes e relacionamentos. Que essas palavras tenham fortalecido sua fé, renovado sua mente e trazido discernimento para a sua jornada com Deus. E se alguma dessas lições falou de forma especial ao seu coração,
Compartilhe conosco nos comentários qual delas mais te marcou, ou de que maneira esta mensagem foi bênção para a sua vida. Seu testemunho pode inspirar e alcançar outras pessoas. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa dessa sabedoria. Que o Senhor te abençoe, te proteja e guie seus passos em todo o tempo. Muito obrigado por ter permanecido até aqui. Continue firme, buscando a sabedoria que vem do alto. Até o próximo vídeo.